Olá, tudo bem com você? Não interessa pra você, palhaço. Este é o segundo episódio da série sobre virtualização. Se é novo por aqui, vou deixar o link do vídeo introdutório na descrição. Lá eu explico com detalhes como esta tecnologia funciona. Mas chega de teoria que hoje é dia de colocar a mão na massa. Vamos começar a criar nosso laboratório virtual, que será nosso cafofo digital para testar aplicativos, estudar diferentes distribuições do Linux, rodar softwares antigos que só funcionam em versões de sistemas legados como o Windows 7, baixar arquivos suspeitos e até fazer algumas baguncinhas. E o melhor de tudo isso é que a nossa máquina principal ficará resguardada, a não ser que seja um tremendo vacilão ou vacilona. Como dito no vídeo anterior, nosso hypervisor será o VirtualBox da Oracle, que é gratuito, acessível e com uma renca de possibilidades para explorar. Empolgante. Hoje aprenderá como instalá-lo, o que seu computador precisa para rodar uma VM de boa e criará a sua primeira máquina virtual. Mano, eu sou da nova geração, não curto muita teoria. Tem como resumir o que foi dito no vídeo introdutório? Pois é, meu pequeno precoce. Continue fazendo as coisas de maneira superficial, que cedo ou tarde irá se lascar. Depois não adianta ficar se vitimizando aqui nos comentários. Mas explicando de forma simples, virtualização é a tecnologia que permite criar uma versão simulada de um computador que roda como um aplicativo dentro do seu PC, notebook ou servidor físico. É como ter uma ou mais máquinas convidadas funcionando em janelas separadas em seu sistema operacional principal. Lembre-se, seu computador físico é o sistema hospedeiro, também conhecido como host. A máquina virtual que roda dentro dele é o sistema convidado ou guest. O VirtualBox é um software de virtualização poderoso e de código aberto mantido pela Oracle. Ele permite que crie e gerencie essas máquinas virtuais em seu computador pessoal, roda em Windows, macOS e Linux, fornecendo diversas possibilidades e casos de usos. Deixe-me te apresentar os mais comuns. Quer experimentar o Ubuntu, Fedora, Debian, uma versão mais antiga ou mais nova do Windows? Com ele, você pode instalar e rodar esses caras em VMs isoladas sem afetar seu sistema principal. Tem um software que roda no Linux, mas seu PC é Windows ou um programa antigo que só funciona no Windows XP, é só criar uma VM e executar o bagulho nela. Desenvolvedores podem criar VMs para testar seus aplicativos em diferentes ambientes. Curiosos podem usá-las para experimentar configurações arriscadas, instalar softwares suspeitos ou aprender sobre segurança sem colocar em risco sua máquina real. Se algo der errado na VM, basta deletá-la ou restaurá-la a partir de um ponto anterior. É possível criar uma VM dedicada para acessar a internet, adicionando uma camada de isolamento. Se um malware infectar seu navegador, seu sistema principal estaria protegido. Vale destacar que isso não é uma solução de anonimato, pois esta parada dependerá de um conjunto de ferramentas e boas práticas. Difícil, velho, muito. O VirtualBox é uma ferramenta fantástica para aprender sobre como sistemas operacionais funcionam, configurar redes ou praticar a administração de múltiplos ambientes e aplicações. Neste tutorial, iremos instalá-lo no Windows, mas antes é necessário verificar se sua máquina está pronta para executá-lo. Então deixe-me te apresentar seus pré-requisitos. Ele roda em diversas versões do Windows. No momento desta gravação, isso inclui o Windows 10 e 11. Versões mais antigas como o 7 e o 8 ainda podem funcionar, porém recomendo que verifique em sua documentação oficial para validar a compatibilidade com a versão do sistema que deseja instalá-lo. Você precisará de um processador razoavelmente moderno, ou pelo menos fabricado nos últimos 10 anos e que suporte a virtualização de hardware. Para processadores Intel, essa tecnologia é chamada de Intel VT-X. Para AMD, é AMD-V. Esse recurso precisa estar habilitado em seu computador, pois muitas vezes ele vem desativado por padrão. Se o VirtualBox reclamar que a virtualização de hardware não está disponível durante o processo de instalação, você precisará reiniciar o PC, entrar na configuração da BIOS ou UEFI, geralmente apertando a tecla Del, F2, F10 ou F12 assim que o computador iniciar. Lá deverá procurar por opções como o Intel
Intel Virtualization Technology, AMD-V, SVM Mode ou algo similar e habilitar este recurso. Caso não encontre, você pode pesquisar como fazer isto colocando o modelo do seu dispositivo no Google ou perguntar para sua ferramenta de IA favorita se sua máquina suporta esta parada e como fazer para ativar este recurso nela. Seu sistema operacional e aplicativos já consomem uma boa parte da memória RAM. Cada VM que criar também precisará de uma fatia. O recomendado é ter pelo menos 8 GB no PC hospedeiro. Quanto mais melhor. 16 GB é ideal se planeja rodar VMs mais pesadas. E se for usar várias ao mesmo tempo, talvez precise de mais. Também será necessário espaço de disco para armazenar o próprio VirtualBox, as imagens ISO dos sistemas operacionais que irá instalar nas VMs e os arquivos de seus discos virtuais, que podem crescer bastante dependendo do que instalar nelas. Uma unidade SSD em seu host tornará a experiência com as VMs muito mais rápida, pois se seu HD for lento, isto afetará bastante seu desempenho, mesmo que tenha um CPU potente e memória sobrando. Uma boa conexão com a internet também é essencial para baixar o VirtualBox, o Extension Pack e as imagens dos sistemas operacionais que irá hospedar. Ressalva feita, vamos ao que interessa. Como já tenho o VirtualBox instalado em meu PC, vou fazer a instalação do zero em meu notebook para acompanhar em todo o processo. Depois continuarei da minha máquina principal. Acesse o site oficial, que é https://www.virtualbox.org. Este é o único local seguro para baixá-lo. Pegar o bagulho de outro lugar te colocará em risco. Aqui tem coragem. Após o site carregar, clique na seção Downloads e baixe o instalador clicando em Windows Hosts e o VirtualBox Extension Pack clicando neste botão. Esse pacote é essencial, pois adiciona funcionalidades importantes: o VirtualBox Remote Desktop Protocol e criptografia de disco. Após os downloads terminarem, vá até a pasta que baixou os arquivos e execute primeiro o instalador. Se surgir uma janela solicitando permissão, clique em Sim. O processo de instalação é padrão. Clique em Next, revise e aceite os termos para continuar. Se quiser, escolha os componentes, mas se não tiver conhecimento avançado, recomendo que deixe do jeito que está e prossiga. Na tela seguinte, será solicitada sua permissão para a instalação do seu recurso de redes. Isto é necessário para a conectividade de suas VMs. Eles avisam que sua conexão de internet poderá cair brevemente durante esta etapa. Para continuar, clique em Yes. Na janela de dependência, clique em Yes novamente. Na tela seguinte, avance. Depois, clique em Install e aguarde. Após o processo ser finalizado, desmarque esta opção, pois não iremos abrir o VirtualBox agora, e clique em Finish. Vá para a pasta onde baixou os instaladores e dê um duplo clique no arquivo do Extension Pack. O VirtualBox irá iniciar e perguntar se deseja instalar a extensão. Clique em Instalar e concorde com os termos. Se aparecer novamente uma janela solicitando permissão, clique em Sim e aguarde o processo terminar. Sucesso! O menino foi instalado e está pronto para criarmos nossas máquinas virtuais. Em sua tela inicial, é possível escolher o modo de experiência Basic com as principais funções ou Expert para acessar recursos avançados. Deixe-me voltar para o meu PC principal para continuarmos. Como podem ver, a interface do gerenciador é simples e intuitiva. Na aba de ferramentas, temos as preferências globais com os modos Basic e Expert, onde poderá customizar o local onde irá salvar as VMs, teclas de atalho, atualizações, idioma, configurações gráficas, definir proxies e temas. Também é possível importar, exportar, acrescentar ou criar uma nova VM. À esquerda, você verá a lista de máquinas virtuais que no seu caso estará vazia. Aqui é possível criar grupos para melhor organização dos objetos, e ao selecionar uma VM, seus detalhes surgirão no menu à direita. Você irá notar que existem alguns botões neste painel, cada um tem uma função específica. Criar snapshot é tipo uma fotografia instantânea de sua VM. Ele salva o estado exato da máquina naquele momento. Se for instalar ou fazer algo arriscado, crie um snapshot antes. E se der merda, é só voltar para o ponto anterior, como se nada tivesse acontecido. Nunca nem vi. Restaurar snapshot é como voltar no tempo. Se
depois de alguma mudança a VM começar a dar problema, basta escolher o snapshot que deseja recuperar através desta função. Excluir snapshot apaga os estados antigos que não precisa mais. Cuidado! Dependendo da situação, excluir um snapshot pode envolver um processo de mesclagem dos estados. Então só faça isso se tiver certeza de que não vai precisar mais daquele ponto de restauração. O Propriedades te permite ver um resumo geral da VM, com seus atributos e informações como nome, sistema operacional, quantidade de memória, estado atual, discos usados e outras configurações. Clonar gera uma cópia exata de uma VM. Pode ser um clone completo, incluindo os snapshots, ou somente do estado atual. O Configurações abre o painel completo com as definições da VM. Aqui encontrará os modos Basic e Expert para fazer ajustes básicos ou avançados em diversos itens, como memória, processador, rede, áudio, vídeo, armazenamento, USB, entre outros. O Descartar serve para VMs pausadas ou em modo de suspensão, e ao fazer isto, ela vai fazer um boot normal da próxima vez que a ligar. E obviamente, o Iniciar serve para ligar uma VM. Isto posto, vamos criar a estrutura da nossa primeira menina. O objetivo é construir a carcaça da máquina virtual para receber a instalação do Linux Mint. Então vá para Ferramentas e clique em Novo. Também é possível fazer isto através da opção Máquina no menu superior. E informe um nome para ela. O VirtualBox sugere uma pasta padrão para salvar seus arquivos. Você pode mantê-la ou escolher outra se quiser. É possível informar o local do arquivo com a imagem ISO de instalação do sistema, mas vou ignorar, pois faremos isto depois. E como não selecionamos a ISO, o VirtualBox tentará adivinhar o tipo e a versão pelo nome da VM. Até o momento, a opção Linux Mint não está disponível, mas de boa, como a versão que iremos usar é baseada no Ubuntu de 64 bits, vamos deixar as informações conforme estão na tela. Para prosseguir, expanda o item Hardware. Baseado no modelo que escolhemos, será sugerido 2 GB de RAM, que é um bom valor para testes iniciais. Se tiver memória sobrando em seu host, recomendo que aumente para 4 GB, que são 4.096 MB. Isto te fornecerá uma melhor experiência de uso. Para evitar problemas ou gargalos, não é aconselhável alocar mais da metade da RAM do seu host para uma única VM. Em processadores, o valor padrão é 1 CPU. Você pode aumentar para 2 ou mais se o processador do seu host tiver mais núcleos. Como o meu tem 12, vou definir 4. Novamente, não exagere aqui. O recomendado é manter os valores dentro da escala verde para evitar dores de cabeça. Expanda o item Disco Rígido Virtual e deixe marcada a opção Criar um novo disco rígido virtual agora. Em nosso cenário, 30 GB são suficientes para alocar o sistema e testar alguns programas. Se quiser um volume maior e tiver espaço sobrando no host, você pode aumentá-lo. Também é possível mudar a pasta padrão onde o arquivo do disco virtual será armazenado. As opções tipo e variante de arquivo de disco virtual podem ser mantidas como estão na tela. VDI é o formato nativo do VirtualBox e seu espaço será dinamicamente alocado. Isto significa que o arquivo do disco virtual no seu host começará pequeno e irá crescendo conforme instala coisas e copia arquivos na VM até chegar no limite que definiu. Este modo é mais eficiente em termos de espaço. Se quiser, é possível marcar a opção pré-alocar tamanho total, que reservará todo o espaço de uma vez. Isto pode melhorar o desempenho de gravação e leitura em alguns casos, porém, ocupará mais espaço no disco do host. Agora é só clicar em finalizar e sua VM aparecerá na lista do gerenciador. Porém, ainda precisamos fazer mais alguns ajustes. Com ela selecionada, clique no botão Configurações, vá em Sistema, depois em Placa-mãe e verifique a ordem de boot. Certifique-se de que ótico esteja antes de disco rígido, pois é lá que estará nossa ISO de instalação do sistema. Em processador, confirme se os valores que alocou estão corretos. Nas configurações de tela que estão no item Display, se disponível, aumente a memória de vídeo para 64 ou 128 MB e marque habilitar aceleração 3D para melhores efeitos visuais. Em rede, o adaptador 1 provavelmente estará habilitado e conectado à NAT. Pense nisso como se a VM estivesse atrás do seu PC, usando a conexão de internet de forma
transparente. Existem outras opções mais avançadas que exploraremos em vídeos futuros. Neste momento, deixe como está na tela. Se pretende usar dispositivos USB, é importante verificar se a controladora está habilitada. Através dela, será possível escolher entre USB 1, 2 ou 3.0. Isto dependerá do que seu host suporta e da velocidade que precisa. Vou marcar 3.0, pois sei que minha máquina é compatível. Se não habilitar uma controladora, a VM não irá reconhecer seus dispositivos conectados em suas portas USB. Aproveite para revisar todos os itens que quiser e quando estiver satisfeito, clique em OK para salvar as alterações. Pronto, temos tudo o que precisamos para seguir com a instalação do sistema operacional. O que aprendeu hoje serve de base para a criação de máquinas virtuais para qualquer sistema operacional e não apenas o Linux Mint. É só ajustar os parâmetros de sistema e hardware de acordo com o que for instalar. Para o vídeo não ficar muito longo e não misturarmos os assuntos, a instalação será feita no próximo episódio. A ideia de hoje era mostrar o básico para montar seu laboratório digital através da instalação do VirtualBox e como criar suas VMs. Se não quiser me esperar, consulte as documentações oficiais das ferramentas. Se der erro, é só começar de novo. Para concluir, o VirtualBox é uma solução versátil que abre um leque de possibilidades para experimentação, aprendizado e até mesmo execução de tarefas do dia a dia de forma mais segmentada e isolada. Dominar a criação e gerenciamento de máquinas virtuais é uma habilidade valiosa para quem quer se destacar no mundo de tecnologia. Espero que esse vídeo tenha desmistificado este assunto e te inspirado a dar os primeiros passos. Agora é com você. Verifique se seu hardware atende os pré-requisitos, siga os passos com atenção que com a prática e o tempo estará deitando neste rolê. É isso que vocês têm que fazer! Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui e espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. Monero, me escondi de todos com o Monero. Te ferrei, se lascou. Eu deitei com o Monero. Som nem play nem sim, som com flim, no, to fly, to fling, to flazing.